bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange. E quando você vai escrever um livro, a gente sabe que não é só sentar, começar a escrever, vai dar certo, tô escrevendo, acabei, uhul. Não é isso, geralmente, assim, na maioria das vezes você não vai conseguir nem terminar o seu livro se você não planejar o livro antes. E a principal coisa para você planejar o seu livro é um roteiro, também chamado de outline. Existem vários jeitos de você fazer um roteiro para o seu livro e, na verdade, você faz como você quiser, como der certo para você, porque o roteiro nada mais é do que um resumo do seu livro. Mas, assim, a maior dificuldade que eu vejo que vocês têm quando vocês me pedem ajuda para fazer um roteiro para o livro é não saber exatamente como estruturar o enredo do seu livro. Lembrando que o enredo são os acontecimentos do seu livro dividido em início, meio e fim, organizado em início, meio e fim. Então, se você tem dificuldade para estruturar o roteiro, você vai ter dificuldade para fazer o resumo da sua história. Então, eu recomendo que vocês assistam essa playlist que eu vou deixar aqui, que é a playlist de enredos aqui que eu fiz pro canal recentemente, não tinha essa playlist antes, mas aí eu fiz umas divisões novas em playlist aqui melhor, mais organizada para vocês se orientarem para poder escrever o livro de vocês. Então, nos vídeos dessa playlist você vai ver alguns jeitos de organizar os acontecimentos do seu livro, organizar o enredo do seu livro. Mas nesse vídeo aqui, eu vou dar também um guia para você fazer o roteiro do seu livro, que ele é um método, existem vários métodos, né? Esse é um método de escrever um livro e ele é meio ao contrário, vamos dizer assim. Porque ao invés de você partir da estruturação do enredo para fazer o resumo do livro, você vai partir do resumo do livro para fazer a estruturação do enredo. E o nome desse método, que a pessoa aqui, quase esqueceu de falar, é método Snowflake. Na descrição você vai ver o artigo do criador desse método, que é o escritor Randy Ingermanson. Mas agora vamos para o nosso ponto, que são as 10 etapas que fazem esse método. E na verdade, assim, nessas 10 etapas, só nas primeiras que você vai estar fazendo o roteiro do livro. Nas etapas 9 e 10 você já vai estar escrevendo o livro de fato. Então, são 10 etapas, mas antes de tudo você tem uma etapa 0, que é antes de começar a fazer o método Snowflake, ou método Floco de Neve. E essa etapa 0 é fazer um brainstorm. Brainstorm é você vomitar no papel todas as ideias, qualquer tipo de ideia que você teve na hora que você pensou em fazer aquele livro. Seja uma situação, ou um personagem, ou um tema, ou um cenário, qualquer coisa, um diálogo, qualquer coisa que te veio à cabeça na hora que você teve aquela ideia, poxa, vou escrever um livro. Aí veio tudo isso na cabeça, você vomita tudo isso lá no papel, isso é seu brainstorm. Que é qualquer coisa que você achar importante anotar só para você não esquecer depois. Mas é claro que por enquanto você não vai botar nenhum detalhe. E depois que você fizer o seu brainstorm, você vai começar o método. E o passo 1 do método é escrever um resumo do seu livro em uma frase. Por exemplo, se você fosse a Stephenie Meyer, que é a autora de Crepúsculo, e você estivesse escrevendo o primeiro livro da saga, nessa primeira etapa você escreveria algo do tipo: uma garota insegura se envolve com um vampiro adolescente. Isso é um resumo bem resumido. Óbvio, porque é um resumo em uma frase. Você não precisa ter muita coisa nessa parte. Você só precisa saber em uma frase o que você quer escrever naquele livro. Inclusive, se você viu meu vídeo sobre tema, assunto e mensagem, você vai perceber que esse resumo em uma frase é o assunto do livro. E de acordo com o autor do método, o ideal nesse primeiro passo é você não colocar nenhum nome de personagem. Por isso, uma garota insegura e não Bella Swan. O segundo passo é você escrever um parágrafo que resuma a história do início ao fim. Aqui você inclui cenário, você inclui o arranque da história, que nada mais é do que o chamado a aventura, de acordo com a jornada do herói. Ou seja, é o acontecimento que impulsiona a história. Já vou exemplificar. E você também tem que botar os picos dramáticos, que por padrão são 3 picos dramáticos que uma história tem. Picos dramáticos são os momentos de maior tensão da história. E você também tem que colocar o final da história. Em Crepúsculo seria mais ou menos isso aqui. Bella tem 17 anos e está se mudando de Phoenix para Forks. Em Forks, ela conhece um garoto misterioso chamado Edward e se apaixona por ele. Depois descobre que ele é um vampiro. Ela se envolve com Edward e com a família dele. Eles enfrentam outro grupo de vampiros. No final, Bella e Edward ficam juntos. Aqui você nota que eu usei 5 frases, que são 5 frases que o autor do método fala pra gente fazer, né? A primeira frase, você coloca o cenário e o chamado aventura. Depois você faz uma frase para cada pico dramático da história.
depois uma frase para o final da história. Então esse é o modelo ideal para essa segunda fase, esse segundo passo do método Snowflake. E se depois de escrever a segunda etapa você quiser alterar alguma coisa na primeira, você fica à vontade. Inclusive, em cada passo, você pode voltar para o passo anterior e modificar alguma coisa, e é totalmente natural que isso aconteça, é muito difícil isso não acontecer. O terceiro passo é você escrever um resumo de uma página para cada um dos personagens principais da história. Esse resumo tem que dizer o nome do personagem, uma frase que resuma a função desse personagem na história, o objetivo do personagem, ou seja, o que esse personagem quer dentro do enredo da história, a motivação dele, por que ele quer isso, o obstáculo principal que vai impedir esse personagem de conseguir seu objetivo. Também incluir o que esse personagem vai aprender, ou seja, qual vai ser a situação final dele depois dele passar por todas as transformações que ele vai enfrentar ao longo da história. E também incluir nessa página do personagem, você inclui um parágrafo resumindo o enredo no ponto de vista desse personagem. Você faz essa etapa para todos os personagens principais da história. E lembra do parágrafo que você fez lá na segunda etapa, aquele parágrafo com 5 frases? Na quarta etapa, você pega cada uma dessas frases e transforma em um parágrafo inteiro. Ou seja, você vai estar expandindo o seu resumo e agora você vai ter um resumo de 5 parágrafos do seu livro. No quinto passo, você vai voltar nos resumos dos personagens e vai expandir esses resumos também, além de fazer também resumos para os personagens secundários. Você vai colocar mais detalhes nas histórias dos personagens, nas motivações deles, essas coisas. E aqui você vai notar que as histórias dos personagens vão fazer tipo uma segunda trama paralela à trama principal, à história principal. E essas são as tramas secundárias. No sexto passo, você vai pegar aquele seu resumo, que agora está com 5 parágrafos, e vai pegar cada um desses parágrafos e expandir para mais ou menos uma página. E enquanto você expande, você também vai acrescentar as informações que você colocou no passo 5, informações dos personagens. Ou seja, aqui você vai estar fazendo um resumo do livro, entrelaçando a trama principal com as tramas secundárias. No passo 7, você vai criar agora as fichas de personagem, ou seja, informações detalhadas sobre os seus personagens. Traços físicos, hobbies, cor favorita, essas coisas. E também é nesse sétimo passo que você vai escrever como o seu personagem vai mudar durante a narrativa, ou seja, o que vai acontecer para ele mudar. No passo 3 você escreveu no que ele vai se transformar. Agora você tem que escrever como ele vai sofrer essa transformação até se tornar aquilo. E isso se chama arco de personagem. E agora, sabe o seu resumo que já está com mais ou menos 5 páginas agora? Você vai pegar e vai dividir esse resumo em capítulos para o livro e vai dividir esses capítulos em cenas. Essa parte você pode fazer, o programa que você vai usar para fazer, você pode fazer no Word, mas eu também vejo gente recomendando fazer no Excel. E você pode fazer em papel, tipo convencional, Organizar numa pasta física, por exemplo, a Alicia Manzo, que é uma autora de novelas na Globo, ela fez aquela novela Sete Vidas. Para fazer a novela Sete Vidas, ela tinha uma caixa, dentro dessa caixa tinha várias pastas, e cada pasta era um núcleo de personagens, e dentro das pastas tinha papeizinhos, cada papelzinho era uma cena. Então você pode fazer isso, você pode fazer uma coisa física para você mexer, para você comparar, botar um papelzinho do lado do outro. Também é interessante fazer isso. A etapa 9 é opcional. Essa etapa é você pegar as cenas e desenvolver essas cenas. Ou seja, você vai fazer um rascunhão do livro e você já vai incluir diálogos, já vai incluir descrições, mas não precisa se preocupar em fazer um texto oficial, sabe? Pensa nisso como um esboço, uma coisa só para você ter uma noção do que vai ser o seu livro. E no passo 10, agora sim você vai escrever querendo fazer uma coisa oficial. Já vai escrever se preocupando mais com o texto, em fazer uma coisa bonitinha, em botar o seu estilo ali. Não que você nunca mais vai poder mexer naquilo, não é pra você pensar, ai meu Deus, tem que fazer o texto agora que vai ser publicado. Não, porque você ainda vai revisar o seu livro depois disso. Isso aqui ainda é uma primeira versão, mas já é algo que você vai poder chamar de livro, ao invés de um resumo ou um esboço. Então esses foram os 10 passos do método Snowflake, ou floco de neve, método para você escrever o seu livro. E depois desses 10 passos você vai ter um livro pronto para revisão. Então, como deu para perceber, esse método é uma coisa muito engessada, mas na verdade todo o padrão de construir histórias é uma coisa engessada. Mas você tem que ter em mente que você não é obrigado a seguir tudo com essa coisa assim, preso a isso. Você pode adaptar
para o que funcionar para você, usando o padrão como um guia. E você também pode fazer o seu resumo de acordo com outros padrões, que são os que tem na minha playlist de enredos, e você também pode adaptar eles ou misturar e fazer, enfim, do jeito que der certo pra você. Se você gostou do vídeo, dá um like, adiciona o vídeo na sua playlist de favoritos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E na descrição tem o link pra página do canal, pra você curtir lá e ver as coisas que eu posto lá. E tem também o link pro meu Twitter, pra você me seguir, pra você saber o que eu tô fazendo, o que eu tô escrevendo. Também me adiciona no Scooby pra você ver o que eu tô lendo. Tem também o link do meu Wattpad pra você ler histórias, contos que eu escrevi. E até a próxima!